Tem muita gente por aí decretando o fim do N8N. Dizem que o Google Anti-Gravity chegou para matar as automações como a gente conhece. Mas quem diz isso está cometendo um erro básico. Isso porque o Anti-Gravity não é o assassino do N8N. Na verdade, eles podem ser melhores amigos. E nesse vídeo eu vou te explicar de forma simples e definitiva o que é o Google Anti-Gravity, como ele funciona, para que serve, como usar ele junto com o N8N para criar agentes de IA mais inteligentes e de maneira mais fácil. E ainda vamos construir um agente SDR na prática usando o Anti-Gravity junto com o N8N. E fica comigo até o final porque eu também vou responder de forma clara e definitiva se o Anti-Gravity vai substituir o N8N ou se essa discussão é puro exagero. Então, se você quer entender tudo sobre Anti-Gravity do zero, esse é o vídeo pra você. Meu nome é Felipe Borges e eu vivo exclusivamente em automações e IA, e se o seu sonho é viver disso também, já se inscreve aqui no canal porque toda semana tem vídeo prático pra te ajudar nessa jornada. Antes da gente entrar na ferramenta e começar a mexer ali pra te apresentar as suas funções, vamos primeiro colocar os pingos nos is. Vamos entender de uma maneira simples e clara o que é o Anti-Gravity e para que ele serve. O Anti-Gravity ele é uma ferramenta gratuita do Google. Então aqui já temos uma informação muito importante. É gratuito. E ele é uma IDE, um ambiente de desenvolvimento integrado. Isso aqui é uma sigla que vem do inglês que significa justamente isso, ambiente de desenvolvimento integrado. E para você não pirar, essa aqui é uma sigla que na verdade eu nem gostaria de estar usando aqui, mas como muitos vídeos que você vai assistir por aí vão falar esse termo IDE, eu quero te explicar, deixar bem claro o que é. E para você entender isso de maneira simples, vamos voltar um pouquinho no tempo. Antigamente, os programadores, eles programavam através daquilo que a gente chama de terminal. Sabe aquela tela preta horrorosa que se abre às vezes no seu computador, você não entende nada? Pois é, aquilo é o terminal do seu computador. E antes, essa era a única maneira de programar que existia. Até que então, as coisas evoluíram e foram criando IDEs, que são lugares, são interfaces que permitem que você possa programar lá dentro. E essas interfaces, elas são mais intuitivas, elas são melhores, elas dão acesso a mais ferramentas ali, mais atalhos. Resumindo, torna a vida dos programadores mais fácil. O Google Anti-Gravity é exatamente isso. E antes que você já comece a achar, putz, Felipe, você tá falando de código, vai ter que programar, meu Deus. Na verdade, não. Essa é a beleza do Anti-Gravity. Ele é uma IDE, ou seja, ele é para fazer código, ele é criado para isso. Só que uma inteligência artificial cria o código. Você só manda o prompt, você manda a sua requisição. Essa é a maravilha do Anti-Gravity. Isso porque o Anti-Gravity, ele é uma IDE, só que é integrado com uma inteligência artificial. E esses modelos que tem lá dentro para você conseguir conversar e fazer suas solicitações, eles vão receber o seu prompt, entender o que você quer e realizar a tarefa para você. E esses modelos, eles funcionam com um sistema de limites de uso, são cotas que você tem, tokens ou créditos. Você vai utilizando e você vai consumindo desses créditos. O Anti-Gravity vai liberar para você alguns modelos que você pode usar por lá e não vai te cobrar nada, mas tem esse limite gratuito. Caso você esteja pensando, tá, Felipe, se estourar o meu limite, como é que eu poderia fazer para aumentar? Você só tem uma maneira de fazer isso, que é assinando os planos de Google AI, de inteligência artificial do Google. Já que o Anti-Gravity, ele é uma IDE, ele é uma ferramenta do Google que está integrado ao ecossistema Google One. Então, se você assinar, ou seja, pagar, você ganha uns limites a mais para utilizar desses modelos que estão dentro da ferramenta. E claro, para você ter acesso aos planos do Google AI, você vai acessar o Google One, eu vou deixar o link aqui embaixo também para você já acessar direto, e você vai cair aqui nos planos. Veja que ele tem o Google AI Plus, Google AI Pro e o Ultra. Aqui vem um detalhe importante, só o Google AI Pro e o Google AI Ultra que tem acesso a esse limite expandido no Anti-Gravity. Prova disso é que aqui embaixo nós temos uma das coisas que você vai levar ao adquirir esse plano, uma delas está dizendo programe com mais rapidez. Dentre as coisas que ele está falando aqui, uma delas é avanço na programação focada em agentes, contando com mais limites de taxa para modelos de agentes no Google Anti-Gravity, nossa plataforma de desenvolvimento agêntico. Desenvolvimento agêntico, guarda essa informação. Apesar do nome terrível, eu acho esse nome lamentável, desenvolvimento agêntico, plataforma de desenvolvimento agêntico, é muito ruim, apesar do nome ser péssimo, a ideia é muito boa. E é aqui que você começa a entender realmente a potência e a diferença do Google Anti-Gravity para as outras IAs que a gente conhece, por exemplo, o próprio ChatGPT. A primeira diferença é, ele não é apenas um chat. Enquanto os modelos comuns apenas escrevem texto, o Anti-Gravity consegue planejar uma tarefa complexa, executar o trabalho e testar o que ele fez, se está funcionando muito bem. Então, como exemplo aqui, você pode pedir para ele criar um sistema de login. Então, ele vai criar ali uma página onde você vai ter o sistema de login. Ele vai executar todo o trabalho. Então, ele vai planejar essa tarefa, ele vai executar o trabalho, vai escrever os arquivos, instalar os programas, configurar os bancos de dados e, no final de tudo, ele vai testar e ver se está funcionando bem. Aqui, de maneira resumida e simples, você pode pensar o seguinte. O ChatGPT, o Gemini, os modelos que você entra para conversar, eles são como livro de receitas. Você vai lá, entra e fala, gostaria de fazer uma lasanha. E ele vai te passar o passo a passo de como fazer essa lasanha. Agora, o que a gente está falando aqui do Google Anti-Gravity, o que ele faz na verdade é você pedir para ele, quero uma lasanha, e ele vai no mercado comprar todos os ingredientes,
ele vai preparar todo o prato, ele vai servir o prato e vai lavar a louça. Essa é a diferença. Um, você recebe a receita de como fazer. O outro, no caso do Antigravity, ele faz para você. Ele tem essa capacidade de entregar para você a tarefa que você pediu para ele da maneira mais rápida e eficiente possível. Você vai mandar para a inteligência artificial o que você quer e através de código de programação ele vai executar. É por isso que ele consegue entregar todas as tarefas. Isso é bom demais para ser verdade, Felipe. Isso é muito bom para ser gratuito. Você está me dizendo que eu tenho uma ferramenta que eu posso criar o que eu quiser, site, fluxo no N8N, o que eu quiser mesmo e ela vai me entregar? Sim, se você está pensando que é bom demais para ser verdade, você está certo. Isso porque a gente tem ali algumas pegadinhas que a gente precisa ficar de olho quando a gente está falando do Google Antigravity. Tá, e qual é a pegadinha por trás disso então? A primeira delas é que o Google Antigravity, ele é gratuito por enquanto. Isso porque a plataforma, a Google, na verdade, está testando a plataforma Antigravity e ele precisa de usuários para reportar problemas, para reportar bugs, para reportar inclusive problemas de segurança, que é uma das coisas que a gente tem que falar aqui. Então, ele te fornece essa ferramenta maravilhosa e incrível, e de fato é, de maneira gratuita. Só que depois, quando acabar essa fase de teste, óbvio que a Google vai querer monetizar e ganhar os seus bilhões em cima dela e tá tudo certo, tá tudo bem. Uma coisa interessante, inclusive, nesses casos, é que quando algo é de graça, a gente aprendeu isso com as redes sociais, é porque você é o produto. Então, nesse caso, você está fornecendo os seus dados, o seu uso, para que a Google consiga arrumar os bugs e os erros da ferramenta. Então é fato que em algum momento a Google vai passar a cobrar por esse serviço, mas a minha opinião, e eu não tenho nenhuma informação privilegiada sobre isso, é que o Google vai manter o preço competitivo. Mas por enquanto tá gratuito, aproveita para usar bastante, com algumas ressalvas, alguns cuidados. Isso porque a Google está sempre melhorando a ferramenta, já corrigiu vários bugs, inclusive de segurança, mas a gente ainda tem que tomar cuidado porque podem haver algumas falhas que podem às vezes expor algumas senhas, expor algumas APIs, chaves, APIs que a gente usa de alguma ferramenta, de algum cliente. Então a gente tem que ter muito cuidado para usar o Google Antigravity por conta disso. Inclusive, já saiu até gente fazendo vídeo aí falando que o Antigravity apagou o HD inteiro. Todos os arquivos da pessoa foram deletados do computador e foi o Google Antigravity que fez isso. Não dá para saber se isso é verdade, quando que isso aconteceu, se a Google já resolveu esse problema específico, mas fato é que existe sim um movimento de pessoas que são anti-ferramentas como essa. Aquelas pessoas que acreditam que a IA não tem que programar, que você não consegue fazer nada de maneira segura usando a IA, então essas pessoas acabam às vezes inventando ou exagerando alguma informação, não dá para saber. Fato é, podemos ter problemas de segurança sim, são raros, a gente não sabe quando pode acontecer e se a Google já arrumou isso. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, não precisamos de alarmismo. Por mais que esses problemas possam acontecer, eles são raríssimos e a Google vem consertando isso com uma velocidade muito grande. Até porque a Google é a maior interessada em colocar isso aqui para rodar o mais rápido possível, para ela ganhar dinheiro o mais rápido possível. Então ela não pode deixar falhas de segurança acontecerem. Isso pode inclusive manchar o nome da ferramenta e depois atrapalhar os planos da Google de vender essa ferramenta. Ninguém vai querer usar uma ferramenta que teve um problema sério de vazamento de dados. Então, muita coisa acontecendo por aí, muita informação, mas fica atento porque muitas delas podem ser exagero ou pode ter acontecido há muito tempo atrás. A gente não sabe direito. Cuidado nunca é demais, então vamos manter os cuidados aí com as nossas chaves APIs e a gente vai seguir tranquilamente, sem ficar desesperado quanto a isso. E agora que eu já te expliquei todo o conceito do Google Antigravity, vamos entrar lá na plataforma para dar uma olhada em algumas coisas bem legais e você entender bem o funcionamento da ferramenta. Mas antes, eu quero pedir que se você estiver gostando desse conteúdo, se isso aqui estiver agregando para você e você se interessa pelo tema, deixa o like aí para eu saber e trazer mais conteúdos como esse aqui no canal. Agora sim, estamos dentro da plataforma do Antigravity e assim que você baixar e entrar, você vai se deparar com isso daqui. Uma tela que às vezes pode parecer um pouquinho intimidadora, mas não se assuste. Inclusive o que eu vou mostrar aqui não é para você ficar preocupado em tentar fazer e dar errado. Eu quero que você entenda o conceito, entender o que é o Antigravity, as ferramentas que o Antigravity tem e a potência que ele tem na hora de criar as coisas. É o que vai te ajudar a avançar e entender muito bem sobre essa ferramenta e conseguir trabalhar com ela o mais rápido possível. E a primeira coisa que você precisa saber sobre a tela aqui do Antigravity e dos projetos que a gente vai criar aqui dentro é que tudo isso é localmente armazenado. Ou seja, você baixou o Antigravity no seu computador. O Antigravity ele vai acessar as pastas do seu computador para criar os projetos, os arquivos, tudo que ele for criar. Então não vai ficar nada na nuvem, não vai ficar nada com a Google, não vai ficar nada... Enfim, de nenhuma maneira fora do seu computador, a não ser que você, claro, hospede isso depois. Por isso que a gente já entra aqui e já vê, o primeiro botão azul aqui, o que se destaca é Open Folder. Se você clica aqui para criar um projeto,
você vai entrar nas pastas do seu computador. E aí você vai poder selecionar uma pasta ou até mesmo vir aqui em nova pasta para criar uma pasta para o projeto. Então você pode colocar projeto CRM e aí você vai criar essa pasta e dentro dessa pasta, vou até criar aqui para você ver, dentro dessa pasta o Antigravity vai abrir um projeto. E aí, a partir daqui, dentro da pasta do seu computador, ele vai criar todos os documentos para o projeto ficar pronto. Então, sempre que você for criar um projeto novo, você vai precisar criar numa pasta do seu computador. Mas, voltando aqui para a nossa outra tela inicial, quando você abrir o Antigravity, vamos entender por que ele é tão poderoso, o que torna ele tão poderoso e tão especial, além do fato, claro, da gente mandar um prompt e ele saber resolver tudo em código. Além disso, que já é maravilhoso por si só, ele tem algumas customizações e essas customizações são muito boas, elas ajudam demais no resultado do seu projeto. Se a gente vier aqui nesses 3 pontinhos, a gente tem aqui Customization em inglês. Se você clicar nele, você vai abrir para você Rules, que são regras, e Workflows. E aqui, nas regras primeiro, a gente pode definir regras que sejam globais, que todos os projetos que a gente vai criar ele vai seguir essas regras. E aqui eu simplesmente coloquei uma regra muito simples que é sempre devolva as respostas, os passos e todas as informações em português Brasil. Ou seja, sempre que eu conversar com ele, ele for executando alguma coisa, ele vai me explicando o que ele está fazendo, vai me devolvendo o prompt sempre em português. E como eu coloquei essa regra de maneira global, isso vai servir para todos os projetos. Qualquer projeto novo que eu criar, ele já vai ter isso daqui como base, como entendimento. Ele já vai partir desse princípio, que ele precisa me devolver as informações em português. E logo aqui do lado nós temos os workflows. Os workflows são prompts que você vai passar com instruções. De maneira simples é isso. Aliás, ele é muito parecido com os prompts que a gente coloca lá no N8N, nos nodes de agente de IA, lá em System Message. Eu vou mostrar para você e você vai entender que é a mesma ideia. Aqui a gente está dentro de um fluxo que eu tenho, meu super agente humanizado, dentro do N8N. E se a gente vier aqui nesse Node AI Agent, que é onde está a inteligência, né, por trás, que é onde está realmente a inteligência artificial aqui, a gente vai ver que a gente tem 2 tipos de prompt. O prompt da fonte, né, do user message, que é aquele prompt que, por exemplo, nesse caso aqui, o cliente vai mandar no WhatsApp, ele vai receber essa mensagem e a partir dessa mensagem recebida pelo cliente, que é a mensagem que vai aqui, nesse prompt aqui, ele precisa ter algumas instruções para saber como responder e o que responder. Essas instruções também estão dadas através de um prompt, mas um prompt a nível de sistema, System Message. Essa é a ideia, a gente está passando instruções aqui. Se nós abrirmos aqui o prompt desse meu agente, você vai ver que ele é bem parecido com um prompt que a gente pode passar lá no Antigravity. E a ideia é basicamente a mesma, é a gente passar um prompt para a inteligência artificial, para no caso do Antigravity, o Antigravity mesmo, entender quais são as instruções e como ele deve proceder em determinadas situações. E essas informações que a gente passa para ele, essas instruções, são a nível desse sistema. Aliás, esse agente que você viu é o meu agente humanizado que eu vendo para os meus clientes e é responsável pela maior parte do meu faturamento até hoje. E se você quiser ter acesso a ele, todas as minhas estratégias de venda e as minhas estratégias de captação, tem um link aqui embaixo do curso AI One, em que o único foco e objetivo desse curso é fazer com que nos próximos 14 dias você fature seus primeiros R$3.000 usando esse exato agente, usando as minhas estratégias e também usando um outro agente que a gente aprende a criar lá dentro do curso, que é um agente de agendamento. Então, se você quiser e se interessou mais sobre esse tema, clica na descrição ou vem aqui no QR Code que está aparecendo na sua tela. Eu garanto que o preço vai te surpreender, porque o preço é absolutamente ridículo. Mas voltando aqui para o nosso Antigravity, além dessas regras e workflows que a gente pode passar nas customizações, nós temos outra coisa muito interessante que são os MCP Servers. O que eles fazem, o que eles permitem para você que não sabe direito o que é um MCP? Imagina que MCP seja a linguagem de todos os programas que existem rodando por aí. Então, é uma linguagem que o Supabase entende, o N8N entende, o Antigravity entende, e a gente vai passar, através dessa linguagem, maneiras deles se comunicarem. Por exemplo, eu estou criando um aplicativo e eu quero que sempre que um lead se inscreva na minha base de dados, ele crie esse lead lá numa base de dados no Supabase. E eu quero que ele faça essa integração, eu quero que ele se comunique, eu quero que o Antigravity se comunique com o Supabase para fazer a criação desse lead lá dentro. Como que eu vou fazer isso? Eu vou através de um MCP. Por exemplo, aqui, se a gente olhar, nós temos o MCP do Supabase, que está logo aqui embaixo, Supabase. Então aqui, por exemplo, a gente conectando esse MCP com o nosso Antigravity, o Antigravity passa a entender exatamente como o Supabase funciona e quais são todas as requisições que ele pode pedir para o Supabase e como fazer isso. Então ele ganha ali essa inteligência, ele consegue se comunicar com o Supabase e responder as nossas solicitações que a gente vai mandar via prompt. Aí é problema dele como é que ele vai falar com o Supabase, só que a partir do MCP ele consegue se comunicar muito bem e realizar a tarefa. E aí nós temos, olha só, vários MCPs aqui, vários. Google Maps, o próprio Supabase que eu mostrei, que são os mais famosos, né? O GitHub, a gente, enfim, tem vários MCPs já nativos dentro do Antigravity, mas a gente pode conectar com MCPs também que estejam fora daqui.
Por exemplo, o N8N ele não tá aqui. Se a gente digitar aqui N8N, não vai aparecer nada, não vai encontrar. Por quê? Porque ele não tá nativo do anti-gravity, mas não significa que não dá pra gente fazer. Inclusive, para criar o agente que a gente vai criar daqui a pouco, nós precisamos ter essa integração com o N8N para que o anti-gravity saiba como fazer isso, como acessar o nosso N8N. E aí, nesse caso, a gente pode fazer essa ligação manualmente, que eu já, inclusive, fiz. Se a gente vier aqui ó, em Manage MCP Servers, ou seja, gerenciar os servers MCP, a gente vai ver que tem aqui o MCP do N8N, já com tudo que ele precisa para fazer, ó, todas as requisições que ele vai precisar, tá aqui. Então isso torna o anti-gravity muito poderoso, porque a gente consegue dar acesso a ele a todos os aplicativos. Então se você está construindo, sei lá, uma solução, um CRM, e aí para que o cliente consiga acessar esse CRM, ele precisa, por exemplo, fazer um pagamento para você através do PayPal, a gente tem, inclusive, de maneira nativa, o PayPal disponível aqui para você utilizar, tudo isso integrado de uma maneira muito simples e que você vai simplesmente fazer essa requisição, vai pedir e dessa forma que eu tô te mostrando, através dos MCPs, o anti-gravity vai conseguir se comunicar com essas plataformas. E como se não bastasse, nós temos um plus aqui. Além do MCP, nós também podemos criar aquilo que a gente chama de skills para o nosso anti-gravity. Essas skills, do inglês traduzindo, são habilidades, a gente consegue passar pro anti-gravity explicando qual é a melhor maneira de utilizar determinada ferramenta. Então aqui, por exemplo, eu tenho o meu MCP do N8N, que permite que o anti-gravity faça as requisições e faça tudo acontecer lá dentro. E também eu tenho uma skill que eu passei para ele. Olha, a melhor maneira de usar o N8N é assim, esses são os padrões, esses são os exemplos, para que ele entenda e crie fluxos melhores e de maneira mais rápida. Então, a gente consegue, além do MCP, passar essas skills, essas habilidades que vai deixar o seu anti-gravity muito mais potente na hora de criar os seus projetos. E tem skill para tudo que você possa imaginar. Você pode ter skill pro N8N, você pode ter skill para criação de sites, para criação de imagens. Você simplesmente dá a ele esse super poder, esse super conhecimento para que ele possa criar algo que ele já iria fazer de maneira normal, mas que ele possa fazer ainda melhor. E como se não bastasse ainda tudo isso, tem agora o que eu acho, que eu considero a cereja do bolo do anti-gravity, que é o Agent Manager. Clicando aqui em cima, essa tela vai abrir. Perceba que agora é uma tela até mais parecida com o ChatGPT, e nesse caso a gente até fica um pouco mais familiarizado, que saiu aquela tela estranha lá do meio, agora a gente só tem o chat. E aqui, através dessa tela, a gente consegue acessar nossos workspace, por exemplo, projetos aula, e ele vai abrir aqui, tá vendo? Projetos aula. Ele tem tudo que está acontecendo dentro de projetos aula. Por enquanto é só esse arquivo aqui. Só que agora a gente pode fazer solicitações para ele. Eu posso pedir para ele criar um fluxo do N8N, e ele vai criar esse fluxo, e eu posso pedir também para que ele possa criar uma interface para o usuário fazer um login e senha. Eu estou pedindo duas requisições diferentes. Uma, ele vai lá no N8N e vai criar um fluxo, vai colocar os quadradinhos tudo certinho para funcionar. A outra é que ele vai criar um site com todo o gerenciamento desse site para o cliente conseguir colocar login e senha e acessar ali algumas informações. Então eu consigo colocar 2 ou mais agentes trabalhando no mesmo projeto de uma vez só. Eu não preciso criar uma tarefa, esperar ela concluir para eu iniciar uma nova tarefa. Então essa parte aqui é o que de fato traz muito poder para o anti-gravity, principalmente para projetos grandes que você não quer perder tempo. Então já vai criando uma coisa aqui, vai criando, por exemplo, um formulário de aplicação do lead. Eu também quero agora que você crie um fluxo que faça isso, registre o lead no Supabase. Aí você cria uma outra solicitação, um outro agente para trabalhar para criar uma interface de CRM. Esses 3 agentes vão trabalhar em conjunto e um interligado, um entendendo o que o outro está fazendo e já juntando todos esses resultados. Você vai poder também selecionar os modelos, que é uma das partes mais legais do anti-gravity. Fechando aqui essa tela, voltando para a nossa tela anterior, nessa telinha aqui a gente tem o Gemini 3.1 Pro, tudo isso de maneira gratuita. Lembra, você tem aqueles limites, mas é de maneira gratuita a princípio. O 3.1 Pro High, o 3.1 Pro Low, que são os melhores modelos da Google que tem, isso de maneira gratuita para você usar. O Gemini 3 Flash, o Cloud Sonnet 4.6, esse modelo é maravilhoso, é muito bom. O Cloud Opus 4.6 e o GPT OS 120B. Todos eles aqui para você conversar sobre o tema que você quiser, para fazer a solicitação que você quiser, totalmente gratuito. Essa é a maravilha do anti-gravity. Só lembrando que tudo que você cria aqui, ele está armazenado localmente. Ou seja, todos os projetos só existem no seu computador. Ninguém vai conseguir acessar esse site e acessar, por exemplo, o CRM que você criou, a não ser que você faça uma hospedagem disso na nuvem, por exemplo, usando a Hoshinger. Inclusive, falando em Hoshinger, aqui na descrição tem um cupom de 20% que vai te garantir aí um preço muito mais legal para você acessar a Hoshinger. E lembrando que a Hoshinger não hospeda só o N8N, ela hospeda sites, e-mails, tudo que você precisar. Então, criou uma aplicação que envolve ali a criação de um site, de um CRM, você quer que o cliente tenha acesso e não quer deixar isso no seu computador necessariamente, você quer jogar isso em nuvem, você pode hospedar tudo na Hoshinger também. Lembrando, link e cupom aqui com desconto na descrição. Mas agora eu preciso responder, porque eu me comprometi com isso no começo do vídeo, a pergunta que não quer calar. O anti-gravity vai mesmo substituir o N8N?
E, é claro, como você já pode ter percebido a essa altura do campeonato, na minha opinião é que não, e que eles inclusive podem ser complementares. Tanto isso é verdade, eu nem quero que você acredite no que eu tô falando, eu quero que você acredite no que o próprio N8N tá falando sobre isso. Isso porque até o próprio N8N criou seu construtor de fluxos automático através de prompt. Vou te mostrar. Quando você acessa o N8N via cloud, ou seja, hospedado na própria N8N, sempre que você abrir para criar um workflow novo, isso aqui vai aparecer para você. Adicionar o primeiro passo, e aí você vai fazer a criação do jeito que você já está acostumado, ou Build with AI, construa com inteligência artificial. Se a gente cria aqui, olha o que aparece logo no canto, uma janelinha para você colocar um prompt, e a partir daqui você pede para ele construir seus fluxos. É ou não é parecido essa janela com o que a gente tem no Antigravity? Uma janela onde a gente tem um lugar para nós colocarmos o prompt e uma janela de trabalho de execução onde ele vai executar esses prompts aqui. É exatamente a mesma coisa. E se a gente lembrar que o N8N ele é uma tradução de código daquela linguagem que a gente não gosta, não entende, para uma linguagem mais fácil para nós humanos entendermos, que é os quadradinhos, as ligações, é exatamente a mesma ideia do que o Antigravity. Aqui está rodando um código, só que aqui ele está mostrando para a gente de uma maneira traduzida, e lá no Antigravity ele está mostrando o código pronto. E aqui do lado nós temos o nosso prompt, onde a gente passa com linguagem natural o que a gente quer que ele construa, igual lá no Antigravity também. E aí, o que de fato acontece, na minha opinião, é o N8N não morreu, ele continua sendo muito bom e muito útil. O que talvez possa estar mudando é a forma com que a gente cria os nossos fluxos no N8N. Ao invés da gente vir aqui e criar quadradinho por quadradinho, a gente pode usar, por exemplo, um builder do próprio N8N. Ou utilizar o Antigravity e construir aqui dentro do N8N da mesma forma que esse builder iria fazer e até muito mais, né? Porque quando a gente está falando do Antigravity, ele pode criar sistemas fora do N8N também. E aí você pode até estar pensando, tá, Felipe, mas eu só quero construir meus agentes e vender para meus clientes, eu acho que eu vou continuar usando aqui o do N8N, então já uso direto aqui, só que aí eu te mostro que na verdade não compensa. Enquanto o Antigravity é gratuito, o N8N você tem que pagar planos salgados, porque aqui essa opção da IA só está funcionando se você pagar a hospedagem, o Hosted by N8N. E aí os preços não são nada convidativos. Você pode começar no plano Starter por R$150 por mês e, outra coisa, você vai ter 50 créditos para usar essa inteligência artificial do AI Workflow. É lógico que se você for melhorando os planos, né, pagando mais caros nos planos, isso aqui vai aumentando. Por exemplo, aqui tem 150, no Pro, aqui no Business você vai ter um pouco mais de limite, assim por diante. Só que olha os preços, né, não compensa. E lembrando que o Antigravity está oferecendo essa mesma opção de criar os agentes aqui no N8N, mais opções ainda, que é da gente criar coisas fora do N8N e de maneira gratuita. Claro que aqui no N8N é uma maneira até mais simples, porque você só abre o workflow e sai editando, mas você vai pagar por essa conveniência e, de verdade, eu acho que não compensa. Compensa você realmente aprender a utilizar o Antigravity, porque você vai conseguir criar muito mais coisa, muitas vezes até de graça, sem precisar nem pagar os limites maiores da Google. E agora chegamos no grande momento que talvez você esteja esperando, que é para construir o nosso sistema aqui que a gente vai utilizar. Nesse caso, lembrando, nós vamos criar um agente que faça o SDR, ou seja, que ele receba os dados do lead e faça uma qualificação desse lead e salve tudo numa planilha no Google Sheets. Eu já deixei aqui algumas, se você olhar aqui no canto, tem alguns documentos já, que são as skills. Se a gente abrir aqui, você vai ver que tem as skills, que tem também, ele já está conectado no MCP, para a gente ganhar um pouco de tempo e para você ver a ferramenta acontecendo aqui. Claro, se vocês quiserem vídeo sobre qualquer dos temas que eu estou mostrando aqui, é só pedir no comentário e eu vou trazer esses vídeos nas próximas semanas. Então vamos lá. Primeira coisa, eu vou pedir então, no meu prompt que eu já deixei pronto, o que eu quero. Eu vou copiar o meu prompt aqui, vou colar ele aqui e veja que é um prompt relativamente simples. Olha o que eu mandei. Cria uma automação no N8N para qualificação de leads seguindo o fluxo abaixo. Recebe os dados do lead de um formulário via webhook, analisa os dados do lead com IA, faz um score de qualificação, classifica como qualificado quando for empresa com faturamento acima de 500 mil por ano e mais de 10 funcionários. Desqualificado quando for pessoa física, ou seja, não é empresa, eu não tenho nenhum produto para vender para essa pessoa. E para fazer um downsell, por exemplo, que ainda é qualificado, mas não para o meu produto principal, é uma empresa com faturamento abaixo de 500 mil por ano ou menos de 10 funcionários. Aí ele vai entender que isso aqui é um downsell. Ficou só faltando um parênteses aqui para fechar. Depois, envia notificação diferente, dependendo da classificação, através do Gmail. Então eu recebo um e-mail avisando que um lead novo caiu, e se esse lead ele é downsell, qualificado ou desqualificado, e depois ele vai salvar esses leads no Google Sheets. Vou enviar para ele, vou selecionar o modelo, vou colocar aqui o Gemini 3.1 Pro High, que é um dos melhores modelos que tem, e simplesmente vamos pedir para ele criar para nós.
Prontinho, ele já se conectou com o MCP lá do N8N, tá tudo funcionando, tudo certinho. E ele me passou aqui que ele criou um plano de implementação. Lembra que eu falei que ele não é como uma IA normal, que ele não só responde suas mensagens, como ele também faz todo o planejamento, toda a execução e todos os testes? Aqui é justamente o planejamento. Ele está me avisando que ele fez esse planejamento e aqui está justamente nessa aba aqui, Implementation Plan. Se nós olharmos aqui, N8N, qualificação de lead, workflow, e aqui ele está passando tudo para nós. O objetivo é criar um fluxo de automação e aqui tem tudo que ele passou, explicando o que ele vai fazer, qual é o plano dele. E aqui tudo que ele faz, ele vai pedir, não tudo, né, mas uma boa parte das coisas, ele vai pedir para que a gente dê comandos, por exemplo, abrir aqui o plano de implementação ou proceder com o plano de implementação. Eu gostei do plano de implementação, vamos seguir assim mesmo e eu vou dar Proceed. Ao clicar aqui, agora ele vai executar esse plano. A gente tem como simplesmente pedir para ele fazer as coisas e ele fazer sem nos mostrar. Mas a gente tem essa opção aqui, que ele vai criar um plano de implementação e vai passar para a gente. É a maneira mais ideal, ao meu ver, porque se tiver alguma coisa errada ou se tiver uma coisa que ele entendeu errado, a gente quer que seja diferente, a gente pode corrigir aqui de uma maneira muito mais simples, antes dele ter todo o trabalho de fazer. E aí a gente acaba gastando menos token, a gente otimiza nosso trabalho e a gente chega no resultado melhor também. Agora, vamos só aguardar que ele está colocando esse plano de implementação em prática. Aliás, ele está entrando lá no meu N8N e está criando esse fluxo do zero. Eu simplesmente depois vou abrir meu N8N e o fluxo vai estar lá bonitão, porque ele já tem acesso para fazer isso através dos MCPs e ele tem habilidade de sobra para fazer isso também, porque ele tem acesso às skills do N8N. Prontinho, ele acabou de criar o nosso fluxo, ele criou tudo em JSON, tá tudo aqui, mas ele está me falando que ele criou automação de qualificação de leads com o N8N, e que ele está me dando a opção de importar isso para o N8N, né? Para eu simplesmente baixar esse aplicativo, ou copiar e colar lá no meu N8N. E não é isso que eu quero que ele crie isso aqui direto lá no meu N8N. Então eu vou aproveitar e vou passar esse comando para ele. Eu gostaria que você já criasse direto no meu N8N essa automação. Aproveite também e consulte o documento Manual Definitivo, onde lá dentro do documento possui todas as instruções para que erros sejam evitados e possíveis melhorias no processo sejam feitas. Prontinho, vou mandar isso para ele agora. Ele acabou de dizer que ele se aprofundou nesse manual definitivo. E aí, para você entender esse manual definitivo, é um manual de outros projetos que eu já criei, pedindo para que ele fizesse essa criação dentro do N8N. Então, além do MCP, além das skills, além das rules, eu posso passar algumas outras instruções, como por exemplo essa que eu passei para ele, de projetos que já fiz, que já funcionaram e que já resolveram erros ali ao longo do processo. Já pedi para ele que ele se adiante e crie um projeto melhor. A gente consegue fazer isso também, aproveitar experiências de projetos passados anteriores e passar aqui para os projetos atuais, para ele não perder tanto tempo, já otimizar tudo que ele puder e, a partir disso, criar um prompt muito melhor. E aí ele está dizendo que ele já refatorou tudo, que ele já fez certinho. Ele está me dizendo aqui que o fluxo já se encontra na lista de workflows do meu N8N com o nome Lead Qualification Auto. Lead Qualification Auto. Agora eu vou lá no N8N e a gente vai procurar se isso aqui realmente aconteceu, está aparecendo lá no N8N. Estamos aqui na tela do meu N8N. Aqui, Lead Qualification Auto, apareceu já o fluxo e vamos dar uma olhada nesse fluxo aqui. Bom, já está aqui com todos os nodes, do jeito que eu esperava mesmo. Vou já explicar o que está acontecendo aqui. Então, lembrando no que eu pedi para ele, eu tenho que receber os dados do lead através de um webhook. A inteligência artificial, no caso aqui da OpenAI, ela tem que entender e fazer um score desse lead que chegou para dizer se esse lead ele é qualificado, desqualificado ou downsell. E aí depois ele vai pegar todos esses dados e jogar para a planilha do Google Sheets. Ou seja, ele vai cadastrar o nosso lead na planilha do Google Sheets. Então, aparentemente está tudo certo. Aqui ele está como se tivesse um erro, mas na verdade ele está pedindo na verdade um e-mail para que eu envie, né? Então, no caso é o meu e-mail, eu quero sempre que algum lead cair, mande no meu e-mail essa informação, juntamente com a mensagem do lead, né, dizendo se ele é qualificado ou não. Então, por isso que está esse avisinho aqui nos nodes. E eu poderia preencher isso manualmente, claro, mas eu estou usando o Google Antigravity. Eu vou pedir para ele fazer isso, para ele arrumar essa parte aqui. Então, voltando aqui no nosso Antigravity, eu vou pedir para ele colocar um e-mail e também definir as mensagens que serão enviadas. Eu acabei de analisar o fluxo que você criou no meu N8N e eu gostaria que você adicionasse um e-mail que eu vou deixar escrito aqui abaixo, como endereço a ser enviado sempre que um lead novo cair no fluxo, e também que você defina uma mensagem automática sempre que um lead for qualificado, desqualificado ou downsell, e que essa mensagem seja padrão e enviada sempre para o meu e-mail, sem que eu precise ficar digitando uma mensagem diferente a cada vez. E vamos enviar para ele. Antes, eu só vou passar aqui um e-mail para ele colocar, para ele mesmo ir lá no meu N8N preencher, felipe@dadosdevalor.com.
Ele disse que ele acabou de atualizar a automação diretamente no N8N, nos nodes de Gmail, enfim, e disse que passou aqui as alterações que eu pedi. Vamos voltar lá e dar uma olhada então se ele fez isso. Vou recarregar o meu fluxo e vamos entrar aqui nos nodes para ver se ele realmente fez. Aqui ele colocou o assunto do e-mail, não tá as mensagens, então eu vou pedir para ele corrigir isso. E eu preciso também lembrar de criar uma planilha, na verdade eu até tenho ela criada, para colocar os dados do lead. Tudo isso eu poderia pedir para ele fazer, mas aqui a título de exemplo, para mostrar no vídeo, eu mesmo vou colocar uma planilha que eu já tenho. Prontinho, já coloquei aqui minha planilha, leads vídeo, com todas as informações. O restante eu vou pedir para ele arrumar. Então, ele precisa colocar aqui para quem que sempre o e-mail vai ser enviado. Vou até tirar um print para ele ver que isso aqui não foi posto no N8N. Vou mandar aqui todas as imagens. E vou também passar para ele o que eu preciso de dados para ele colocar aqui nessa nossa planilha do Google Sheets. Eu acabei de testar o fluxo do N8N e os nodes de Gmail não estão funcionando. Isso porque você não colocou o destinatário do e-mail. No campo to, ele está vazio, assim como o campo mensagem. Eu quero que você preencha, escreva uma mensagem padrão para quando o cliente for desqualificado, qualificado ou downsell, e sempre coloque o e-mail felipe@dadosdevalor.com como o destinatário de todos os e-mails que devem ser enviados. Também quero que você olhe o node do Google Sheets da planilha e veja que lá eu já criei uma planilha, já integrei essa planilha lá e ela tem todos os campos que precisam ser preenchidos com os dados do lead que vão chegar via formulário. Deixe tudo isso redondo, teste e depois me diga se está dando certo. Prontinho, vamos enviar agora esse prompt. Prontinho, ele disse que está tudo testado e validado no N8N. Vamos dar uma olhada lá de novo. Eu vou atualizar mais uma vez o fluxo e vamos dar uma olhada se ele colocou. Aqui agora ele colocou uma mensagem, mas ele não colocou ainda o e-mail de destinatário. Eu vou colocar aqui eu mesmo para ir mais rápido. Prontinho. Agora, com isso, o Node ele passa a ficar verdinho, né, sem nenhum problema, sem nenhum aviso. Então, a gente vem aqui, cola em todos eles. Todos eles já estão com uma mensagem padrão, isso é bem legal. Falta arrumar esse Node aqui do Google Sheets. Mas eu quero ver também se até aqui está tudo certo. Eu preciso ver se esses leads estão chegando aqui e se vão ser conectados. Para isso, eu vou pedir para ele criar um formulário para que a gente possa enviar os dados do lead, né, um lead fictício, e depois eu posso colocar eles mesmo na planilha do Google Sheets. Para isso, eu vou mandar para ele esse prompt que diz: atue como um desenvolvedor front-end sênior, crie um formulário de captura de lead utilizando HTML, CSS, JavaScript, e aqui tem os campos que eu quero que ele faça, e são obrigatórios: nome, e-mail, tipo de documento, o número do documento, telefone, nome da empresa, cargo, tamanho da empresa, faturamento e as demandas, que é o que a pessoa precisa, que a pessoa quer solicitar para a gente. Regras de negócio: ao clicar em enviar, os dados devem ser enviados para o webhook do N8N. Exiba um spinner de carregamento no botão durante o envio. Se for status 200, que é aqui, oculte o formulário e exiba uma mensagem de sucesso quando der certo. Caso contrário, exiba uma mensagem de erro vermelho. E aqui tem a opção de estética. Vou mandar assim mesmo, vamos ver como é que ele cria. Prontinho, ele acabou de falar que o trabalho de front-end foi concluído. Ele está me dando a opção de abrir o formulário. Eu vou pedir para ele executar. Deixa eu ver se ele passou o site aqui todo. Não. Vou pedir para ele executar, então. Execute para abrir no navegador. Pedindo para ele executar esse código. Lembra que tudo isso aqui está rodando localmente no seu computador. Não está em nuvem. Então, a gente precisa, depois, quando a gente quiser colocar isso em produção, subir isso numa Hostinger da vida, por exemplo. Está aqui. Esse é o nosso formulário. E assim, sinceramente, muito bom. Eu poderia estar pedindo outras cores, eu poderia mandar, inclusive, exemplos. Eu até vou fazer isso, ó. Até deixei aqui um pouco no jeito. Aqui no Dribbble, a gente tem opções que eu posso colocar forms. E aí ele vai me dar opções de formulários que eu posso passar para ele copiar. Então a gente poderia vir aqui, ó. Gostei desse, por exemplo. E vou pedir para ele usar como exemplo esse daqui. Mando o print para ele, né, que eu acabei de tirar, a imagem que eu acabei de enviar, e vou pedir para ele se espelhar nesse design. Por favor, altere o design do formulário para algo mais parecido com esse exemplo que eu te mandei na imagem enviada. E aí a gente manda para ele e agora ele vai fazer todas as alterações. E tá aqui, basicamente,
bem mais bonito, né? Bem mais profissional. Ele fez, tá prontinho. Agora a gente precisa ver se tá funcional. É claro que aqui ainda tem brand logo para colocar o logo, né, da marca. A gente poderia fazer algumas mudanças aqui, mas no caso o que eu quero mesmo é ver se ele tá funcionando, porque a gente já viu como ele funciona. Eu poderia ficar aqui mandando vários outros prompts para ele corrigir ou mudar alguma coisa. Acho que você a essa altura entendeu, mas agora eu preciso testar. Eu preciso ver se os dados que eu preenchi aqui vão ser jogados lá no N8N, para ver se esses leads estão chegando lá. Para isso, claro, eu vou pedir para ele ficar ouvindo aqui. E vamos vir aqui no nosso formulário de captura. Preencher aqui, claro, com dados fictícios. E eu vou avançar. Fale ao conectar o servidor, tente mais tarde. Aqui provavelmente ele está dando algum erro, que é por conta desse novo formulário. Mas não tem problema, eu vou mandar para ele e vou pedir para ele corrigir isso daqui para nós. Fui testar o formulário e ele apresentou esse erro. Corrija esse erro usando novamente o manual definitivo com todas as diretrizes e também deixe ele conectado com o webhook do N8N, de modo que assim que eu envie os dados através desse formulário, o webhook consiga receber. Outra coisa importante, mantenha sempre a URL de teste sendo utilizada da URL de teste do webhook do N8N. Afinal, eu quero testar antes de colocar em produção. Prontinho, nosso anti-gravity aqui já corrigiu o nosso formulário. Então agora nós vamos testar mais uma vez para ver se agora sim ele está enviando os dados. Então vou preencher aqui novamente. Preenchi aqui os dados. Vamos agora enviar. Antes, eu não posso esquecer disso, eu tenho que vir aqui, como eu estou em ambiente de teste, eu preciso ficar escutando o webhook do nosso N8N. Aliás, uma das coisas que ele fez também foi adicionar um e-mail dentro de cada um desses e arrumar a planilha do Google Sheets. Agora ela está totalmente arrumada com dados que vão vir do webhook. A gente só precisa agora testar para ver se está funcionando. O webhook está escutando, então agora, teoricamente, quando eu enviar esses dados, ele precisa receber lá no N8N. Aqui apareceu sucesso, a solicitação foi processada para a nossa inteligência artificial e enviada com sucesso. Nossa equipe entrará em contato em breve. E agora, a hora da verdade. Vamos ver se os dados chegaram aqui. E sim, eles estão dentro do nosso webhook no N8N. Eu vou até pinar esses dados para a gente poder utilizar eles, tá? Eles vão ficar pinados aqui. E agora eu vou dar um execute workflow. E vamos ver se ele roda sem erro. Ele só teve um problema aqui na hora de subir para a planilha. Vamos dar uma olhada aqui que foi. Mas com os dados que eu preenchi aqui, ele era um cliente que era qualificado. Então ele caiu certinho, ele foi analisado de maneira correta. Ele jogou aqui para um score 85, que é um score que ele selecionou como um score que seria, vamos ver, qualificado. Ó. Então, score maior que 70, ele é considerado um lead qualificado. Menor que 40, ele é um lead desqualificado. E menor do que 70, ele é downsell. Então, essas foram as lógicas que ele usou por trás. Passou certinho para um Gmail qualificado. Então, eu recebi esse e-mail que é um lead qualificado. E vamos ver qual erro que deu aqui no nosso Google Sheets. Aqui ele está falando que eu preciso atualizar os valores aqui das colunas. Fiz isso, às vezes era algum problema na hora de eu ter atualizado o nosso fluxo. E eu vou dar um execute step e vamos ver se agora, com esse refresh, ele vai conseguir jogar os dados do meu lead lá no meu Google Sheets. E na verdade, ele deu certo. E se nós atualizarmos aqui o nosso Google Sheets, está aqui. Nome Felipe Borges, o telefone, dados de valor acima de 500k, preciso de um agente de A para minha loja de peixes. Aqui está o e-mail, CEO, tudo certinho, todos os dados que nós passamos. Então, agora sim, nós vimos que o anti-gravity, ele passou o formulário, ele criou o formulário e ele também criou todo o fluxo do N8N para que a gente pudesse enviar tudo integrado já com o Google Sheets. Eu não tive que fazer integração nenhuma, não tive nem sequer que escolher o modelo que cada um desses nodes aqui usar. Por exemplo, aqui o de inteligência artificial, ele mesmo na OpenAI selecionou o GPT 3.5 Turbo, porque ele julgou que assim fosse melhor. E tá aqui o fluxo completo. Mas e aí, me diz se o anti-gravity é ou não é uma ferramenta demais que vai te ajudar muito na criação dos seus fluxos. Aliás, já que a gente descobriu que o N8N não morreu, eu tenho um vídeo aqui para você, que é o Guia do Preguiçoso, onde eu mostro os 14 nodes essenciais para você aprender para extrair o máximo do poder do N8N. Já que ele não morreu, é importante que você saiba, que você aprenda e que você domine a ferramenta. Então, Guia do Preguiçoso, rapidinho, 14 nodes, nada mais. Dá uma olhada clicando no vídeo aqui do lado. E no mais, nos vemos na semana que vem.